Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é incentivar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E para isso, queremos a sua participação. Mande a sua sugestão aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é agenda21passofundo@gmail.com e o nosso telefone é o 3601 1150. Você já pensou em morar em uma habitação sustentável? Um lar projetado para economizar água, luz e reduzir os danos, os impactos no meio ambiente? Esse é o nosso assunto de hoje, que inclui também o projeto de lei que cria o IPTU verde para incentivar esse tipo de habitação. Para isso, nós estamos recebendo o autor do projeto, o vereador Saul Spinelli, do PSB, e também a Mayara Mosch, que é arquiteta urbanista e especialista em construções sustentáveis. Bem-vindos, boa noite a todas. Boa noite. Mayara, eu gostaria, assim, em linhas gerais, que depois a gente vai especificando, mas que você explicasse o que é uma habitação sustentável. Bom, Marilene, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando, falando sobre esse tema que é tão importante, né, e tão pouco divulgado, né, é importante a gente levar esse conhecimento para as pessoas. Bom, de maneiras gerais, uma edificação mais sustentável é uma edificação que é planejada com premissas de projeto que vão promover essa sustentabilidade. Essas premissas vão desde as escolhas iniciais de projeto, que envolvem a escolha do terreno, a escolha da implantação, relacionadas com a tipologia da edificação, com o clima, né, que vão promover um conforto ambiental do edifício e um menor consumo de energia, né? Depois parte para questões relacionadas à escolha dos materiais, à escolha dos equipamentos, né? São uma série de especificações que vão promover a diminuição do uso de recursos naturais, a diminuição do consumo de energia, a diminuição dos desperdícios, né? Que vão melhorar essa ambiência do local e da cidade, né? Como um todo. Em relação a melhorar a cidade, é justamente esse um dos objetivos do seu projeto, né, Saul? Como é que é o projeto do IPTU Verde? Eu quero cumprimentar a Mayara e dizer que muitas vezes quando a pessoa escolhe um arquiteto para fazer um projeto da casa, além de todos esses temas que a gente já elencou aqui, que o projeto prevê, é a própria questão da iluminação. Às vezes as pessoas não dão muita importância para observar a ocupação da iluminação natural o maior tempo possível. Então, isto parece que não é importante, mas é importante. É importante para o ambiente, é importante para a saúde da gente, é importante para a economia. Nós apresentamos, Marilena, alguns projetos. O IPTU Verde ele está em análise na Procuradoria da Câmara e logo começa a tramitar nas comissões, nas 4 comissões permanentes que é obrigado o projeto passar. Sim. Eu, inclusive, já faço em público aqui o convite para a Mayara Mosch participar de uma audiência que nós vamos fazer para discutir. O projeto está aqui para ser melhorado, para ser ampliado, para ser condicionado de forma que seja implantado e que funcione e que melhore a vida da cidade. Nós aprovamos a Lei 5.310, que é o inventário arbóreo, já estamos no termo de referência, junto com o Conselho de Arborização, com a Secretaria de Meio Ambiente, que prevê toda essa questão de arborização da cidade, do inventário das árvores que já existem, quanto tempo que vão durar, né? O que a gente tem que fazer para manter os nossos pulmões na cidade, nos mais variados. E também fizemos algumas discussões e indicações ao município da questão da iluminação das escolas, das creches, dos ambulatórios, dos prédios públicos, porque hoje nós gastamos 3 milhões de reais de iluminação nas escolas, ambulatórios e prefeitura. Parece pouco, mas não é. 3 milhões é muito dinheiro, né? E nós estamos ainda com lâmpadas fluorescentes, nós temos ainda um sistema de iluminação precário e ineficiente, né?
Na questão da água, nós gastamos R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e 200. Só não pagamos R$ 1 milhão e 200 porque conforme o contrato de 2009, nós temos 50% de desconto na água com a Corsã, né? Senão era R$ 1 milhão e 200. Então, o que o nosso projeto prevê? Não estou inventando a roda. Eu, como de costume, todos os projetos, esse inventário arbóreo foi sugestão do Dr. Osmar Teixeira, o saudoso advogado Osmar Teixeira. Esse inventário arbóreo foi sugestão do Dr. Paulo Cirne, do Paulo Cornélio, do Clóvis Alves, do Rubens Astolfi, de várias pessoas que trabalharam e que construíram o RENI 3 do Conselho da Arborização, enfim. Este do IPTU-V não foi diferente. Este do IPTU-V nós estivemos conversando com o Dr. Paulo Cirne sobre a importância da cidade começar a dialogar com essa questão do meio ambiente, com essa questão da economia de água, com essa questão da economia de luz. Na água, eu faço parte do Conselho Gestor da Corsã, representando a União das Associações de Moradores de Passo Fundo. Nesse conselho não representa a Câmara, represento a UAMPAF. E lá nós estamos discutindo a preocupação de logo ali na frente nós temos problemas sérios de abastecimento de água potável. No mundo já se prevê que em 2030 nós teremos problemas de abastecimento de água. Passo Fundo, nós teremos que tomar algumas atitudes no que se refere a obras, mas também a costumes da população. A questão de você reaproveitar a água, que está previsto aqui, de você aproveitar a água, reaproveitar a água da máquina de lavar, enfim, e aproveitar a água da chuva. Se fica chovendo uma semana, você tem que aproveitar essa água para várias coisas, né? E a questão das placas solares para te ocupar a energia solar também é outro tema. Então, só para mim concluir a minha fala, eu quero dizer o seguinte: esse projeto, ele já existe em Curitiba há praticamente 20 anos, né? Ele já tem em São Vicente, São Paulo, São Bernardo, São Paulo, nós temos em Sorocaba, Vila Velha, né, Espírito Santo. É uma realidade há 2 décadas em Curitiba, então não é nada fora do que é possível fazer. Os descontos variam. Eu vou pedir para a gente falar daqui a pouco dos descontos, para a Maiara ir explicando assim, às vezes as pessoas não optam por uma construção sustentável porque pensam que é muito caro. Isso é verdade ou é mito? É um mito, né? Existem muitos mitos que englobam as edificações sustentáveis. A verdade é que atualmente a gente não consegue chegar numa edificação 100% sustentável. A gente sempre vai ter algum impacto, né, quando a gente vai produzir uma edificação, né, produzir uma obra. A questão é que nós temos inúmeras estratégias que a gente pode trazer para o projeto. Quanto antes a gente começar a pensar em estratégias de projeto que tragam essa sustentabilidade, menos custo vai onerar. Um bom desenvolvimento de projeto relacionado com o clima da cidade, né? O Saul falou justamente sobre a iluminação, né, que vai promover a melhoria da iluminação natural, que vai promover um conforto térmico mais agradável, não vai gerar custos na obra. Né? O que acontece? Além da questão do aproveitamento da luz natural, a maioria das edificações não fazem um planejamento adequado da luz artificial. Então a gente adequa com as normas brasileiras, com as normas de desempenho, com selos de certificações de sustentabilidade e de eficiência energética e consegue ter uma redução de até 70% do consumo de energia. Sem ainda falar nas lâmpadas LED, né? Eu estou falando somente de projeto. Então a gente consegue ter uma economia muito grande, né, que vai gerar um custo que se paga muito rapidamente, então é uma lucratividade maior para a empresa. Então é justamente o contrário, né? Dependendo do que a gente for inserir no projeto, o custo vai ser menor. O custo ele pode ser maior no caso de eu colocar, por exemplo, uma placa fotovoltaica, né, que eu também vou ter um retorno financeiro, um longo prazo, mas ele vai onerar um custo um pouquinho maior no início da obra, né? E esse custo é retornável. Então, depende muito de qual estratégia que eu vou inserir no projeto, depende dos parâmetros, depende do clima, depende da situação, dos materiais que eu tenho disponíveis. Não existe uma regra, né? Não existe um tabu que a gente tenha que vai me dizer que sim, uma construção sustentável custa mais. Eu digo que isso é
é um fator que as pessoas utilizam como, custa mais, então não vou fazer. Não, não é por aí, né? Sempre tem várias alternativas que a gente pode implementar no projeto, que podem trazer benefícios, tanto para as pessoas quanto para a comunidade, e aí, além de tudo, né, diminuir o consumo, né, diminuir o gasto energético da edificação. E as pessoas não levam em conta uma coisa. Primeiro, você poderá ter um custo no início da obra, mas você vai definir de que para o resto do tempo você vai ter uma economia. Por quê? Porque quando você fala em economia de luz e água você vai consumir, e energia elétrica você vai consumir durante toda a tua vida. Aquela obra vai ter todos os meses essa despesa, todos os meses, né? Então, você prevendo ações que diminuam esse consumo e diminuam o gasto, com certeza a Maiara vai nos falar aí de alguns exemplos do que reduz o consumo mensal, e isso dá um reflexo no ano, se paga. E outra questão, hoje já tem financiamentos, o próprio BNDES já faz financiamento para pessoas físicas para investimentos em casas, né? Tal é a preocupação do mundo com essa questão de recursos naturais. Infelizmente, a moda da França leva alguns anos para chegar, da Europa leva algum tempo para chegar em São Paulo. E também a preocupação do mundo também às vezes leva tempo de chegar aqui. Essa preocupação que nós estamos falando hoje aqui, e que ainda é meio tímida no Brasil, nos países desenvolvidos há muito tempo. Nós vemos Curitiba, por exemplo, que é uma cidade exemplo, há 20 anos. Por quê, Maria Helena? Porque, na verdade, os bancos já estão começando a fazer financiamento, porque existe sim uma necessidade urgente de nós economizar os nossos recursos naturais. Isso. A nossa construção civil, ela é mais... Isso, inclusive, além, né, essa questão muito importante e bem colocada em relação aos países mais desenvolvidos, né, que isso está tão desenvolvido, tão fomentado, porque traz um benefício para as pessoas e para a comunidade em geral. Ainda no ano de 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar em Nova York, num escritório de arquitetura, onde a gente fazia somente edificações com sustentabilidade, eficiência energética, edificações para a prefeitura da cidade. Então, são edificações para baixa renda, né, que tem um consumo muito baixo e um desperdício zero. Então, a prefeitura já se orientou, né, como isso é importante, para promover essas edificações com menor custo, porque aí vai demandar um menor custo de operação e manutenção do edifício, né, que é um valor que sai dos cofres públicos, ao mesmo tempo que proporciona ambientes mais confortáveis, mais saudáveis, né, propícios para as moradias das pessoas. Então é uma valorização também da comunidade, né, das pessoas que ali estão habitando. E no Brasil isso caminha a passos lentos, né, infelizmente. A gente trabalha em prol, né, dessa situação, a gente tenta levar isso para as pessoas, mas eu diria que esse mito de que custa mais caro é o que acaba bloqueando mais na sociedade. Então a gente tem que quebrar esse tabu, pensar que eu não vou conseguir ter uma edificação 100% sustentável? Talvez não, né? Isso talvez vá gerar algum custo a mais. Eu não tenho esse custo para dispor agora, eu já estou fazendo um investimento alto na minha edificação. Mas ainda assim eu tenho várias estratégias que eu posso colocar para melhorar a qualidade dela, para diminuir o consumo de energia, né, para melhorar a sustentabilidade, pensar nos materiais, né, bem importante colocado aqui no projeto. Né, os materiais construtivos são algo que tem um impacto muito grande. Hoje, as edificações brasileiras, elas têm um desperdício de 30% dos materiais. É muito alto. É muito alto, é 1/3 de uma obra sendo colocado fora. Né? Só que por outro lado, hoje a gente tem tecnologias, né, de tipologias de edificações que têm um desperdício menor. Só que ao mesmo tempo que tem um desperdício menor, ela trabalha com materiais que são importados da Alemanha, da Europa. Aí a gente tem que começar a colocar na balança, né? Será que não é melhor eu pensar em utilizar de uma melhor forma os materiais que eu produzo aqui, do que importar um material que teoricamente seria mais sustentável, mas que vai ter um custo de transporte, um custo de logística, né, que acaba não se tornando tão sustentável assim. Então são parâmetros globais, né, para a gente começar a se atentar. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente!
Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje falamos da habitação sustentável e do projeto de lei do IPTU Verde que incentiva esse tipo de habitação. Voltamos aqui contigo, Saul. Quais são os critérios exigidos no projeto para que a população e os empresários, construtores tenham acesso a esse IPTU? Marilena, como todos os 12 projetos que eu apresentei desde que eu assumi em 2017, todos eles são discutidos com a sociedade e tranquilamente, sem nenhum problema, nós fizemos alterações e modificações, né? E quando temos que conversar com os conselhos, enfim, mas o que prevê aqui o IPTU Verde? No artigo 3º, o imóvel para ser considerado como habitação sustentável deverá ter a adoção das seguintes medidas. E aí vem, imóveis com modalidade de residência, incluindo condomínios horizontais e prédios, cisternas para captação de água e chuva, sistema de reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento elétrico solar, construções com material sustentável, em caso de utilização de madeira, essa deverá ter sua origem comprovada, calçadas verdes e com espécies arbóreas nativas, com no mínimo 2 metros de altura e diâmetro do caule de 1,30 m do solo e no mínimo 5 centímetros, imóveis residenciais exclusivos para condomínios horizontais ou prédios, coleta seletiva e destinação dos resíduos sólidos para empresas ou cooperativas de reciclagem. Tá. E aí tem a questão dos descontos, né? Vai variando os descontos em relação às medidas que estão sendo tomadas naquela título residência. de incentivo será concedido a desconto de 10% a 100% no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos novos imóveis que adotarem das medidas previstas no artigo 3º, nos percentuais abaixo estabelecidos. 10% dos imóveis que atenderem apenas uma linha do artigo, 30% que atenderem as 2 alíneas, 3 e assim sucessivamente, né? O interessado em obter o benefício tributário deverá protocolar o pedido devidamente justificado até o dia 30 de setembro do ano anterior em que deseja o desconto tributário, expondo a medida que aplicou em sua edificação ou terreno, incluindo o mesmo com documentos comprobatórios. Esse desconto é bem atraente, né, Mayara? Super atrativo. Você tem já vários projetos e sabe que acaba que esse investimento, mesmo que ele não seja tão maior como a gente já falou aqui, mas ele agrega valor à obra, à empresa. Isso, ele agrega bastante valor à edificação, né? Então o usuário ele vai ter um consumo menor, né? Lógico que dependendo das estratégias, já vai ter o desconto do IPTU, né? Então e vai valorizar a sua edificação, né? Inclusive hoje nós temos algumas certificações, etiquetas em desenvolvimento, né, no Brasil e mundialmente, que elas têm justamente essa função de melhorar a qualidade e ser um atrativo comercial para as edificações, né? Então ela agrega valor ao produto imobiliário, né? Então acho que também é um fator interessante. E em relação às alternativas, né, as estratégias que a gente pode inserir no projeto, eu acho que seria interessante a gente ter uma discussão melhor, né, com profissionais da área e ampliar um pouquinho o leque, né, porque a gente não consegue generalizar estratégias para todas as edificações. Tem que ser analisado item por item e dependendo de cada caso. Um pequeno exemplo, né, que a gente tem aqui, inserção de arborização com no mínimo 2 metros de altura.
Para inserir arborização na via pública, a gente tem que ter um cuidado bastante grande com a caixaria da via, né? Ou seja, a largura da própria calçada, quanto que a gente vai deixar de espaço, a questão da fiação elétrica, né? O que está acontecendo naquele local, a questão da via de veículos. Então, para cada tipologia de via, nós teremos uma tipologia de arborização, né? Mas a inserção dessa arborização na via vai ser uma melhoria muito grande para a cidade, desde o melhoramento da paisagem até o melhoramento do clima urbano, né? Melhora a sensação térmica para o usuário e também para o edifício. Hoje, na minha tese de doutorado, eu estudo justamente isso, né? A gente estuda a questão da formação de ilhas de calor em cidades médias. Então, estou fazendo uma pesquisa justamente em Passo Fundo, onde a gente verifica que no centro da cidade a gente tem um aumento de temperatura de cerca de 10 graus centígrados em relação à área rural. Então, isso é justamente devido à falta de arborização, à falta de permeabilidade das vias, à falta de planejamento dos materiais, né? Muito asfalto, muito concreto, às vezes pouco recuo, né? Dependendo da localização, ou uma caixaria de via muito estreita, com edificações em altura. Então, isso vai mudando também o clima urbano, né? E acaba gerando um efeito em cascata. Se eu tenho uma temperatura mais alta no centro urbano, consequentemente, mais calor vai entrar no meu edifício, eu vou ter que ligar mais o ar-condicionado, vai trazendo mais desconforto para o usuário do ambiente interno, para o usuário da via, né? Então, promover essas estratégias vai melhorar e muito a qualidade da cidade como um todo. Um exemplo muito interessante em relação ao IPTU verde é da cidade de Salvador, né? Eles têm até um site que tem, eles formaram um projeto de pontuações. Então é muito parecido com o sistema de certificação, por exemplo, do selo LEED, né? Que a gente tem hoje um selo internacional. Então ele classifica as edificações com uma certificação bronze, e aí daria, até eu anotei aqui, 50 pontos, né, que vai gerar um certo desconto, uma certificação prata, que vai gerar mais desconto, ou uma geração ouro, que vai gerar mais desconto. E aí a prefeitura disponibiliza uma série de estratégias voltadas ao terreno, à vegetação, à iluminação, à ventilação, ao consumo de energia, escolha de materiais, energias sustentáveis, né? Então, uma série de estratégias que o próprio usuário vai escolhendo o que ele quer usar, o que ele não quer. Eu acho que a gente poderia se voltar algo nesse sentido. Aí eu vou escolher quanto que eu vou investir no meu projeto, né? Se eu já tenho uma edificação existente ou se eu vou planejar uma edificação nova, né? Até onde eu vou conseguir alcançar essa pontuação? Quanto mais eu fizer, mais desconto eu vou ter. Aí eu tenho certeza, né, que a pessoa vai colocar na ponta do lápis e vai ver, opa, eu vou economizar no pós-ocupação do meu edifício e ainda vou economizar no IPTU. Então, esse retorno financeiro vai vir, né? E é só para construções novas ou as pessoas que já têm a sua residência, já têm seu edifício também vão poder se beneficiar desse projeto? Na minha ideia, eu acho que tem que estar previsto no contexto geral qualquer imóvel do município. Até porque existem reformas, existem possibilidades de tu adequar prédios, edifícios, casas que foram construídas há mais tempo. Eu não tenho pressa de aprovar o projeto, né? Por quê? Porque eu quero promover os devidos debates dentro do parlamento, assim como foi feito na cantina saudável, assim como foi feito no inventário arbóreo, assim como foi feito na questão do citopatológico, da questão do preventivo da mulher, assim como foi feito na questão das matrículas na Central Única de Vagas. Conversamos com as escolas, conversamos com a ISME, conversamos com a CRE. Aí sim, aí vai sair um projeto que seja viável sair, que seja possível ser realizado e que dê resultado. Nós queremos é que daqui a um tempo a gente diga, olha, o IPTU verde tem tido resultado. Por exemplo, nós podemos iniciar um trabalho piloto com as nossas escolas, com os nossos ambulatórios, no que se refere à iluminação solar. Nós podemos prever a questão do reuso de água ou o uso da água da chuva nos prédios. Olha o prédio das Sencas, que tem 4 andares. Né? Que tem uma caixa alta grande de telhado, né? Aquela cara, tu imagina a quantidade de água, né, por dia em dias de chuva que resulta nisso, né? Aí nós podemos pegar prédios de escola, normalmente um ENAV da vida,
né? Que é um prédio enorme de grande, quanta água. Então é assim, ó, não é uma tarefa fácil, não é uma pauta que as pessoas querem discutir e que acham necessário discutir. O projeto vai ser discutido, nós vamos convidar a Maiara para falar para nós, para os vereadores, para o Conselho de Meio Ambiente, para o Conselho Gestor da Corsã. Vou convidar, vou fazer com que o pessoal lá convide ela para que possa discutir, analisar, colocar custos ali, porque às vezes as pessoas dizem, mas quanto é que eu vou gastar em placa solar? Quanto é que eu vou gastar no uso da água da chuva? As pessoas criam um valor e dizem que é muito caro, mas eu não vejo dificuldade nenhuma, às vezes, de comprar um iPhone de 5 mil. Não vejo, né? Quer dizer, então assim, ó, é uma questão de tu mostrar, você vai gastar 3, 4, 5, 6, 10 ou 20 mil, mas você vai ganhar esse dinheiro em 1 ano, ou em 1 ano e meio. Eu falava ali do CAC, eu estava conversando com a Nelly Formigueri, que nós temos a prioridade do elevador lá, que é uma prioridade do CAC, que o pessoal está se mobilizando, mas também da questão da luz, 1.600 de luz por mês, isso é quase 20 mil no ano, e um prédio que não funciona à noite e nem nos finais de semana. A luz está muito cara, né? Nós temos que também olhar por esse viés da despesa. Hoje, a luz e a água somados, ela leva, às vezes, dentro de um orçamento, às vezes 30%, 40% do teu orçamento familiar. É alto, não é baixo. Posso pegar o gancho falando assim sobre a questão das placas fotovoltaicas, né, que geram energia solar. Hoje está super em alta, né, a gente está falando bastante sobre isso. É um sistema de energia renovável que dá um retorno bastante alto, né? Talvez não tão a curto prazo, mas em 5 anos ele acaba se pagando. Só que o que a gente tem que cuidar é que a inserção da energia solar, né, da energia fotovoltaica, ela é a cereja do bolo. Se eu tenho um edifício que consome menos energia, com estratégias adequadas de projeto, e isso quanto antes eu pensar melhor, eu vou ter uma demanda muito menor de energia fotovoltaica. Então eu posso ter uma redução antes do consumo de energia do edifício, né? A gente gasta muito com luz, vamos gastar menos com luz. E com que medidas? São medidas de projeto, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz, por exemplo, algumas intervenções em algumas lojas de departamento. Então, por exemplo, uma edificação gasta hoje R$3.000 com luz, somente com luz. A gente fazendo um remanejo de projeto, fazendo uma intervenção, adequando esse projeto com as normas específicas de desempenho, com as normas e certificações de eficiência energética, a gente consegue reduzir esse consumo. Por que acontece? A grande maioria das pessoas não faz esse tipo de planejamento, esse tipo de projeto. A gente coloca a iluminação de forma aleatória, coloca ar-condicionado, estabeleceu-se que são 600 BTUs por metro por edificação, enfim. A gente faz um cálculo certo, de acordo com a edificação, e vai ter um menor consumo de energia. Então eu consigo reduzir até 70% do consumo do edifício para iluminação. Consigo reduzir cerca de 30% do consumo de ar-condicionado com estratégias de projeto. Né? Hoje, eu fazer um remanejo da iluminação para uma edificação existente é um projeto que se paga em 6 meses. Então, eu vou ter uma redução também das minhas placas solares. E aí eu consigo ter uma edificação que a gente chama de net zero, que é uma edificação que tem zero consumo de energia. Eu tenho um consumo muito baixo, eu tenho energia renovável facilmente, porque eu não vou precisar investir tanto, né? Em vez de eu investir 20 mil, eu vou investir R$7.000, né, para o meu equipamento, e eu vou gastar zero energia. Então, o meu retorno financeiro vai ser muito mais alto. É importante a gente pensar nesse planejamento global do edifício, e não só na cereja do bolo, que é a placa solar. Eu acho que é importante a gente ter a consciência que pode ser bem feito, né? Pode ter esse planejamento adequado desde o início. E é importante, Saúl, então, a gente levar essa discussão, né? Fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Paralelo a isso, nós podemos, sem nenhuma ação dessas, economizar mais. É cultura, é hábito. De não deixar a luz acesa, de economizar água, não deixar torneira, aquilo ali que todo mundo sabe. Marilena,
nós não vamos levar muito tempo para ter problemas com os nossos recursos naturais. Uma coisa que era prevista para os nossos netos vai ser ainda na nossa geração. Se nós não tomarmos medidas, nós vamos ter que conviver com o consumo reduzido ou com medidas antepáticas dos governos que virão à frente. Então, fica aqui, né, o nosso recado. O programa infelizmente chegou ao fim. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.